Olá, amigos, Momento Imobiliário, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, privilegiando aqui o nosso canal e sempre trazendo informações importantes a respeito do mercado imobiliário, trazendo também pessoas que já estão no mercado há algum tempo de sucesso e também dentro do objetivo nosso aqui do Momento Imobiliário, também trazendo sempre pessoas que trazem informações técnicas, informações de valor aqui para que todos consigam ter sucesso dentro do mercado imobiliário, né? Esse sempre é o nosso objetivo. Estamos aí há mais de um ano aí também trabalhando direto nisso, né, Siqueira? E sempre trazendo aqui pessoas de destaque aí dentro do mercado imobiliário e hoje tendo o prazer aqui de receber o Guilherme e o Gonçalo da Longitude. Bom dia, prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Prazer, pessoal. pessoal. Bom dia. Fala aí, Gon, fala aí. Inicia dando bom dia aí. Bom dia, pessoal. Pô, um prazer aí estar com vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado, Sérgio. O convite. É muito legal falar um pouco aí com vocês e com toda a audiência aí, pessoal do mercado imobiliário, um pouquinho da nossa história, nossa breve história aí no mercado, mas que está sendo uma aventura aí muito interessante, gostosa de se viver e de se trabalhar. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí, Sérgio. Obrigado, Henrique. E, pô, eu acho que vai faltar tempo para a gente poder falar aqui sobre o mercado. Gui, vamos ser breve, hein, Gui? Porque se a gente for enrolando aqui, vai dar 7 horas de conversa, é só uma hora. Legal. Então, sejam bem-vindos, gente. Para a gente, realmente é uma honra, uma satisfação. A gente acompanha o trabalho de vocês já tem um tempo. O Gonçalo já veio beber água aqui em Botucatu um tempo atrás e ficou um relacionamento imediato, espontâneo, bacana e me tornei fã já imediato do trabalho e venho acompanhando o sucesso de vocês. Então, os números, graças a Deus, falam mais alto. E acho que é importante trazer essa energia que a empresa de vocês traduz para os colaboradores, para os clientes, para o mercado. Vamos ver se a gente consegue contaminar um pouco aí a, as empresas que estão começando, que estão no passo de vocês acelerado. Empresas, né, Guerra, que toda hora a gente fala, gente, olha, né? Vocês estão andando a 10 por hora, tem empresa andando a 50, 60 por hora, né? E fazendo duas, três vezes mais. A gente provoca aqui as empresas para que tenham essa dinâmica. E a satisfação aqui de começar a alinhar vocês com a nossa audiência. Fala um pouco aí, Gonçalo, do resumo do teu histórico no mercado imobiliário para chegar na Longitude. E depois, por favor, o Guilherme também, para a gente poder deixar vocês em casa, por favor. Maravilha. Bom, eu tenho 36 anos, comecei no mercado imobiliário com a Longitude, não sabia absolutamente nada do mercado imobiliário. Eu e Gui, a gente via que a galera que estava bem na cidade, de carrão e tal, era o pessoal que estava mexendo com loteamento, estava mexendo com construção, e a gente fundou um agente autônomo, há 15 anos atrás, a gente é sócio há 15 anos, e 3 anos depois, dois anos depois, a Longitude vai fazer quase 13 anos, foi quando a gente começou no mercado imobiliário. A nossa ideia era inicialmente captar alguns terrenos, chamar alguns outros parceiros para ficar com o percentual da incorporação e ir aprendendo. Então, meu histórico, pelo menos, sempre foi pela Longitude. Eu nunca vivi nada fora do mercado imobiliário, era um mercado totalmente novo para mim. Ninguém da minha família, a não ser meu primo irmão, né, o Arthur, que a gente estava falando, mas ninguém da minha linha, meu pai, o meu avô eram do mercado imobiliário, então super novo. Me apaixonei muito, enfim, acabei me formando em negócios imobiliários e estamos aí. A Longitude vai fazer quase 13 anos e, bom, eu tô desde os 21, aí 20, 21 trabalhando com o Gui. E é isso, o resumo é meio esse da minha curta trajetória aí, pessoal. Legal, vou passar um pouquinho a minha história. Minha história também não é muito diferente do Gonçalo, mas acaba que tem só o início ali um pouquinho diferente. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, e em 2005 para 2006 ali, eu comecei a trabalhar na XP Investimentos, que era um agente autônomo da corretora Intra na época. Então, tipo, não era a XP que todo mundo conhece hoje, né? A XP era um agente autônomo, tinha alguns escritórios ali no Rio Grande do Sul, estava começando a crescer. E aí, logo no final de 2008, ali, quando teve aquela crise subprime, quebra da Lehman Brothers, etc., a XP tinha um volume
significativo dentro da Intra ainda, e eles acabaram comprando o America Invest, uma outra corretora, e viraram corretora naquele momento. E aí eles começaram a fazer uma expansão e eu vim morar em Campinas, no meio dessa expansão. E aí eu conheci o Gonçalo e numa balada, depois de uma balada, a gente comendo um lanche, a gente falou, cara, vamos abrir um negócio que a gente vai começar a expandir com esse modelo de white label, né? De tirar o nome XP e criar esses escritórios de agente autônomo embaixo. Foi que a gente abriu o escritório em Indaiatuba, depois a gente abriu um em Sorocaba, e o mercado estava bem de lado naquela época, e a gente acabou, de fato, migrando para o mercado imobiliário, que a gente tinha um alinhamento maior com o que a gente queria entregar de valor para os nossos clientes. E aí a gente fez essa mudança, a gente pivotou a nossa vida profissional para o mercado imobiliário, buscando sempre ter uma base firme no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, acho que a gente vai começar a entrar em alguns assuntos aqui para a gente poder falar um pouquinho da Longitude, que vem muito de encontro com a nossa história de vida, de carreira, né? Então, hoje a Longitude ela é 100%, o alicerce da Longitude está no mercado de capitais. Então, a gente tem toda a nossa estrutura de capital, cada etapa do nosso negócio, ela hoje, a gente origina recursos no mercado de capitais para poder fazer esse plano dar certo e ser possível a gente conseguir fazer esse crescimento que a gente está fazendo hoje. Legal, legal mesmo. E a Longitude, né, é uma empresa de 12 anos, né, porque, né, Gonçalo, né, Guilherme, e pelo que a gente apurou aqui, vendo aqui seu site, redes sociais, são 7.500 sonhos realizados, né, são 20 cidades, 500 mil metros quadrados construídos, 150 edifícios, mais de 30 empreendimentos, 2 bilhões de VGV, mais de 10 mil unidades e 400 colaboradores, né? Um land bank de 8 bilhões em terrenos, né? E 30 mil futuras unidades, né? Parabéns aí. Eu acho que em poucos anos de vida, né? Doze anos aí, vocês estarem já nesse patamar, né? E vocês têm mais alguma outra coisa, quais são as outras atividades, né? Vocês têm tudo isso que vocês já colocam no seu site, já publicam, vocês têm alguma coisa a mais ou que vão ainda fazer ou que já compõe o seu portfólio, não? Conta aí, Gui. Bom, hoje a Longitude, eu começo a contar porque essa história desses números aí, eles estão sempre desatualizados e tá sempre aquela briga. Puta, mas esse número tá certo. Essa eu acho que é a briga de toda empresa, né? E vamos falar a verdade sem fazer curva aqui. Se eu não me engano, já são 35 empreendimentos lançados já. Quando a Legal. gente fala 20 cidades, são cidades que a gente tem negócio prospectados, áreas fechadas que a gente está em aprovação. De fato, a gente está em 12 cidades hoje com a porta aberta, vamos dizer assim, né? Que a gente tem Aham. equipe trabalhando, tanto de vendas quanto de engenharia, o nosso time corporativo dando o apoio, né? Então, em 12 cidades, a gente está hoje, de fato, com a operação funcionando 100%. Nas outras, a gente está com a parte de legalização, incorporação e novos negócios em andamento, que é aquele momento inicial do nosso negócio, né? Então, hoje, de fato, a gente está com 10 canteiros de obra, a gente está iniciando 3 canteiros esse mês, então a gente vai para 13 e até o final do ano, dezembro, agora a gente inicia mais 2. A gente deve fechar o ano com 15 canteiros de obra. No final do ano que vem, a nossa projeção é ter 21 no final do ano que vem, né? Então, já atendendo todas as 12 cidades que a gente está com a operação funcionando. O ano que vem a gente deve abrir mais 3 cidades e para 15 cidades com a presença da Longitude, com um foco bem grande no econômico, né, no Minha Casa Minha Vida. Eu falo bem grande no econômico Minha Casa Minha Vida porque tem um empreendimento que não é a Minha Casa Minha Vida, que é um empreendimento em Mirassol, que são casas no ticket aí de mais ou menos uns 600 mil reais, que são 138 casas, um condomínio fechado, de casas padronizadas, que é um projeto que a gente fez, que a gente acredita que no interior tem essa vocação mais, né, do médio padrão para ir para casa. Então é um produto que a gente acredita muito. E daí nas outras cidades, óbvio, a gente está no nosso core business aí, que é justamente o Minha Casa Minha Vida, principalmente faixa 2 aí, que é o que a gente atua. Hoje, lógico, a gente está escorregando um pouco faixa 3 ali, muito pela alta dos preços, né? Então, é uma coisa que veio para ajudar, eu acho, essa iniciativa do governo aí de fazer o faixa 3. Acho que foi isso que acelerou todas as empresas e fez todo mundo conseguir acelerar com margem. Então, foi um movimento muito importante que o governo fez para a gente poder estar hoje falando que a bola da vez do mercado imobiliário quando a gente olha para todos os segmentos, né? O agro aí sofrendo muito, enfim, o principal gerador de emprego e de resultado hoje, quando tu vê essas empresas que foram abertas capital agora há pouco tempo, pô, estão entregando resultado, estão crescendo.
Então a gente está num momento muito bom, né? Eu costumo dizer também que na vida tu não precisa ser só competente, né? Se for só competente, tu não vai conseguir lugar nenhum, tem que ter um pouco de sorte. Então, esse movimento que a gente fez da Longitude, da gente atuar no mercado econômico, ele foi um pouco de competência e de sorte ao mesmo tempo. Porque quando a gente começou no mercado imobiliário, a gente abriu a empresa para fazer bons negócios, né? A gente não tinha muita noção do que a gente queria fazer. Então, a gente testou ali fazer empreendimentos de médio padrão, a gente tentou fazer tanto incorporação quanto loteamento, depois a gente tentou fazer econômico, tanto loteamento quanto incorporação, e quando a gente fez o econômico, a gente viu que a gente tinha uma previsibilidade de demanda maior, um acesso a funding mais fácil e uma alavancagem menor do negócio para poder conseguir colocar de pé. Então, isso nos trouxe também essa percepção e fez com que ali em torno de 2018 a gente conseguisse de fato acelerar um negócio focado e nichado no econômico. Então a gente vem trazendo a Longitude desde 2018 com esse viés, né, com esse drive de crescimento, e aí a gente tem um pouco de sorte aí, que é o Minha Casa Minha Vida está em ascensão, né, depois dessa mudança de governo que teve, a gente sabe que esse governo tem um viés um pouco mais de acelerar essas iniciativas sociais, então isso a gente está agarrando com unhas e dentes e aproveitando um pouco dessa sorte aí que a gente teve de estar preparado para esse momento, né? Tem muitas empresas aí que atuam no médio alto que estão olhando para o econômico e falando, puta, eu quero uma beirada disso aí. Só que a gente sabe que o timing do nosso negócio, o ciclo do nosso negócio, ele é longo e para até conseguir fazer essa mudança aí de rota e conseguir acelerar o econômico vai demorar um tempinho. Então, a gente pegou na veia esse momento e vis-à-vis a gente está conseguindo entregar ótimos números aí. Quer completar, Igor? Não, tá perfeito. É exatamente isso. E como o Gui falou, a gente fez vários testes. Foi mais ou menos ali em 2018 que a gente fez o primeiro grande projeto Minha Casa Minha Vida, né? Que é um produto ali entre Montemor e Hortolândia chamado Viva. E daí, depois disso, a gente começou a fazer uma aceleração, uma previsibilidade. Ali em 2020, ali, pandemia, a gente, pô, foi um momento super difícil ali para todo mundo, mas eventualmente no mês seguinte a gente já começou a vender bastante. Depois foi um pouquinho de problema com toda a questão de inflação e tal. Mas a gente vem fazendo um crescimento bem interessante, né? Vamos dizer, em termos de lançamento, venda, até captação de land bank. E daí a gente vem ali fazendo 150 milhões ali em 2021 de lançamento, depois 300 milhões, quase 300 milhões em 2022, quase 300 milhões em 2023, e esse ano a gente já chega a quase 1 bilhão aí de lançamento, que é um crescimento super agressivo, e foi o que o Gui falou, a gente estava preparado, a gente estava nos preparando há bastante tempo, né, para esse crescimento, e agora tem vários outros desafios, né? A gente sempre pensa que a gente quer crescer, também não parar de crescer, mas a gente tem que ter bastante agora cuidado com margem, organização, processo. O negócio muda muito, né? Antes, quando você tinha dois, três produtos, era muito pessoal, né? A gente ia lá, a gente fazia tudo, a gente estava com o olho em tudo. Quando vai virando um portfólio, são outros desafios, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente está agora, que é outro desafio, mas é super interessante. Legal. Excelente, Paulo e Guilherme. Ah, e a gente acompanha aqui, a gente fez um para-casa bacana aqui sobre vocês. E essa presença jovem aí do time de vocês, colaboradores, a gente acompanha aí um pouco aí o ambiente de trabalho pelas redes sociais, né? Uma integração e uma interação gigante aí entre vocês e clientes. E vocês usam uma expressão que chama longe lovers, né? Fala um pouco da cultura aí da longitude para a gente poder dar uma azeitada aqui na conversa e entrar no aprofundamento dessa questão de números que você citou. Por favor. A questão cultural, na verdade, ela é baseada no comportamento das pessoas que vivem naquele ambiente, né? Então, a cultura ela é muito baseada nos valores da empresa. Então, tipo, cara, não adianta. Quando tu olha para qualquer empresa, tá, vou abrir uma empresa, tal, daí você vai contratar uma empresa de marketing, ela fala, não, vocês têm que falar de visão, missão e valores. E aí o que acontece? Cara, é uma obrigação do cara que está no comando. Não, eu preciso criar uma missão, visão e um valor para minha empresa. Aí tu vai lá no Google e coloca qualquer coisa e entende, puta, eu acho que é isso aqui, eu acho que é isso aqui, isso aqui. Cara, isso não vai dar certo. Isso não vai adiantar em nada. Tu vai escrever na parede, não vai fazer porra nenhuma. Então, tipo assim, quando tu começa a entender o que uma cultura forte pode te trazer de benefício para o teu dia a dia, tu começa a dar valor para essas coisas que ninguém se importa.
né? Então, de fato, de missão, visão e valores, tudo é muito importante, mas o mais importante desses três itens são os valores da empresa. Hoje a gente tem três valores que são um alicerce do nosso negócio, né? Que é o plano A, o tamo junto e resultado, né? Ser orientado a resultado. Então, o plano A hoje, ou seja, cara, em primeiro lugar é a tua família, óbvio. Só que, cara, quando tu estiver aqui, tu vai fazer esse negócio acontecer, tu vai dar o sangue, tu vai estar dedicado e a coisa vai acontecer, porque se todo mundo estiver dedicado, as coisas acontecem, né? Se todo mundo estiver comprometido em fazer a coisa acontecer, né? O segundo é o tamo junto, que quando tu vai crescendo, tu tem um grande ponto que tu vai criando departamentalização a empresa vai criando silos onde, não, peraí, eu entreguei o meu, então a obra vai lá, não, eu entreguei o meu. Aí o de vendas fala, não, eu já vendi. Agora o problema é lá com eles. Então a gente tem que trazer com que todo mundo pare de olhar para o seu próprio umbigo e comece a olhar para o negócio, né? E aí eu trago muito uma visão, que é uma visão de quando o cara é estagiário até o cara chegar a esse level, né? Quando o cara é estagiário, ele pensa em processo. Então ele está lá, ele aprende o processo, ele começa a fazer. E ele vai subindo na carreira dele, e ele vai começando a ampliar a visão dele, né? Então, ele vai ampliando a visão para o departamento, depois para os departamentos que são pares, depois ele começa a ter quando ele chega no nível de alta liderança, ele começa a ter uma visão de negócio. E essa visão de negócio que faz ele conseguir entender que esse nosso segundo valor é muito importante, que é o tamo junto. Que, pô, não depende só do meu esforço, depende do meu amigo também. Só que o que eu posso fazer para poder ajudar ele também? Então, a gente tem rotinas e rituais, né, de gestão que a gente aplica trimestralmente. Todos os líderes liderados têm que fazer um check-in com 16 perguntas que regem aquele encontro. Semanalmente tem os one-on-ones que a gente também faz, que são aquelas stand-up meetings, né? Que é uma reunião que tem que ser rápida ali, para tu poder trocar o que está acontecendo durante a semana. A gente tem um All Hands, que é todo mês, uma vez por mês, a gente se reúne com todo mundo para poder debater a estratégia. Então, hoje, a gente distribui as metas de todo o planejamento estratégico da organização hoje em OKRs, né, que é uma metodologia até bem recente, bem nova de planejamento estratégico, onde a gente consegue definir os nossos objetivos e aí depois logo a gente tem nossas metas para poder alcançar aqueles objetivos. Então a gente define institucionalmente, depois todo mundo vem logo embaixo ali, conseguindo se apropriar daqueles objetivos, daquelas metas e saber como é que eu consigo me dedicar, o que eu consigo fazer para poder entregar aquilo. Então a gente tem isso muito bem modelado e a gente acompanha mensalmente isso nas televisões. Hoje dentro do escritório a gente tem o percentual de atualização, percentual de aderência ao plano que cada departamento está, e a gente consegue aí fazer uma troca para poder cada um se ajudar. Então, isso é um pouco do planejamento estratégico, né? Quando um pouco dos valores, como eu estava falando, sobre cultura, isso tudo começa a trazer o quê? Uma segurança para o colaborador, porque ele começa a fazer parte do negócio, ele começa a entender o porquê que ele está ali hoje. Então, a gente acredita muito também, uma outra coisa que vem junto com essa cultura, que existe dois modelos de gestão. O modelo de gestão de comando e controle, que é o modelo do exército, né? Onde, cara, vamos marchar para o sul. Cara, todo mundo marcha para o sul. Nem sabe que ele está marchando para o sul, mas o cara vai marchar para o sul porque mandaram ele marchar para o sul. E a outro tipo de gestão é a gestão por contexto, que é onde a gente explica o que a gente quer fazer, a gente demonstra a nossa visão, aí vamos voltar na visão, né? O que a gente quer fazer como empresa, né? Qual que é a nossa missão, o que a gente quer entregar e quais são os nossos valores, nosso comportamento. Então, a gente explica tudo isso, fala dos nossos objetivos, a gente traz os OKRs. Ó, nosso objetivo é esse, nossas metas são essas. E aí, todo mundo que consegue unir todos esses pontos sabe como ele deve se comportar e sabe onde é que ele deve ir. E aí ele começa a ter pertencimento pelo negócio e dizer assim, pô, o meu esforço está sendo a minha recompensa depois, o meu esforço está valendo a pena, eu estou sendo valorizado pelo time. Então, a gente tem que criar um ambiente que seja um ambiente que traga esse pertencimento para as pessoas. As pessoas não querem ser mais um, né? Principalmente no momento aí de home office, mercado que todo mundo está no híbrido, etc. Pô, hoje na Longitude a gente adota o híbrido. A gente adota o híbrido porque a gente sabe que é o melhor, hoje no nosso modelo, é o melhor estilo de trabalhar, vamos dizer assim. Só que, pô, eu, por exemplo, eu sou um cara muito adepto do 100% home office, né? Porque o 100% home office, ele não te traz tanta interação com a cultura, que é exatamente isso que a gente está falando. Porque a cultura, tu consegue absorver ela, entender como é que ela funciona a partir do momento que tu convive com as pessoas, tu entende como é que funciona. É aquele momento do cafezinho, que tu troca uma ideia, brinca com o outro. Cara, isso aí não tem preço, isso aí une as pessoas, isso aí faz as pessoas trabalharem
muito melhor, muito melhor. Não, e E só aí, uma só, coisa, né, Gui? Ô, Gui, só uma coisa. No escritório não cabe mais, né? Então a gente teve que é, fazer o híbrido forçado. A nossa ideia era é. procurar um escritório maior que a gente possa pôr todo mundo e todo dia ter um cafezinho, todo dia conviver. A gente acredita demais nisso, mas hoje não cabe mais. Tem que ser um pouco híbrido. E aí um ponto só para acho que para finalizar aqui, concluir, a gente poder ir para a próxima pergunta aí, o que rege essa ideia da cultura forte, do pertencimento, etc. Tu tem que ter um momento de atração das pessoas que são fora de série. Então, tu consegue montar uma empresa de alta performance com pessoas que são de alta performance. E como é que tu faz para atrair uma pessoa de alta performance? Essa que é a grande sacada. Então, para tu atrair uma pessoa de alta performance, tu tem que ter um ambiente muito positivo, muito de desafio, de desenvolvimento, de entrega, de valorização, de meritocracia, porque daí esse cara vem. Eu costumo dizer sempre quando eu estou numa entrevista de algum candidato, se o cara é muito bom, né, eu falo assim, cara, não adianta nada eu te falar que tu passou no nosso processo seletivo. Porque se tu é muito bom, tu fez 5 processos seletivos. Tu passou nos 5. Quem vai escolher é tu, não sou eu. Então, quando eu entro numa entrevista hoje de emprego de algum candidato, eu entro muito mais para vender a longitude, porque eu já sei que pelo filtro que o nosso time de gente de gestão fez, aquela pessoa já é fora de série. Então, eu entro muito mais para vender a longitude, vender o que é a nossa empresa, para esse cara se encantar. E aí, quando ele for passar nos 5, ele decidir pela gente que, puta, aqueles caras são legal. E aí, como é que a gente qual que é o nosso direcionamento, né, de cultura, de organização, vamos dizer, de comportamento que a gente espera e do que a gente espera entregar como negócio, como ambiente de trabalho. Aí eu tenho uma máxima que eu sempre falo que é o seguinte: todo mundo gosta de usar a roupa da moda, carro da moda, computador da moda, as ferramentas da moda, enfim, óculos da moda, tudo que tu pode fazer, a viagem da moda, todo mundo gosta desse negócio que é mais sexy, né? Que é esse negócio que é legal. Então, quando tu fala hoje para um grupo de pessoas, pô, quem daqui gostaria de trabalhar na Petrobras? Tem muita gente que gosta de carreira, etc, etc, a estabilidade, que vai buscar vai gostar de trabalhar na Petrobras. Só que se tu pegar para esse mesmo grupo de 50 pessoas que tu perguntou isso e perguntar quem gostaria aqui de trabalhar no Google ou na Apple, cara, o ambiente que proporciona para o cara de desafio, de crescimento, é um ambiente mais legal, é um ambiente, uma coisa que atrai mais esses jovens talentos. Então, hoje a gente tenta ser muito mais parecido, em vez de com uma Petrobras, mais parecido com o Google, mas com o nosso jeito. Eu não estou dizendo que a gente é o Google, não estou dizendo que a gente é a Petrobras, é o nosso jeito. Só que a nossa linha de raciocínio é como que eu consigo atrair os melhores talentos? Eu tenho que ter um ambiente muito foda para poder atrair esses talentos. Senão eles não vão vir. Se a gente for num ambiente quadrado, que não é dinâmico, o cara não vai vir. O cara, ainda mais a gente que hoje também busca, a gente, o crescimento da longitude, a gente é baseado não só em pegar os melhores talentos que tem no mercado imobiliário, né? Hoje a gente pega os melhores talentos que tem no mercado de uma maneira geral. Porque a gente acredita que em 3 meses, um cara muito bom, fora de sério, ele pega exatamente como funciona o mercado imobiliário e já consegue dar aula. Então a gente é muito focado em pessoas de alta performance, dinâmicas, que conseguem de fato, tirar o coelho da cartola quando necessário. É bacana, né? Quando você vê, né, Siqueira, que essa maneira deles de tocarem o negócio, né, de fazer a sua evolução, elas vêm muito no encontro com aquilo que a gente normalmente passa também. A gente passa para os nossos clientes, né? Eu estou fazendo consultoria, trabalho na construção há mais de 35 anos, Siqueira também. E eu na minha parte jurídica, parte contábil, na parte financeira, então isso que vocês estão falando é uma metodologia de crescimento que realmente está na vanguarda, né? Mas se você pensar na essência dela, né? Na essência disso que tudo que você falou, porque de repente essa live aqui algum incorporador pode estar nos ouvindo aqui, pode falar assim, poxa, mas é totalmente diferente, isso não dá certo, isso não, às vezes um cara aí que já está no mercado, né, Siqueira? A gente já presenciou muito disso, né? Mas o resumo de tudo é o seguinte, né? É o planejamento, né? É o planejamento e colocar tudo isso na linha do tempo, perseguir e analisar e fazer o controle e rastreabilidade dos processos, né?
A gente que vem de uma cultura que eu já implantei ISO 9000 em empresas e tudo mais, então você sabe que tudo é baseado, tudo isso que você falou, de uma forma simples para esses incorporadores que já estão no mercado, é o seguinte, gente, é fazer a lição de casa, fazer as etapas como elas devem ser feitas, né? E não pulando etapas, não pulando as etapas de planejamento, não pulando as etapas de pesquisa, né? Tudo aquilo que a gente vem falando, né? E resumidamente, né? Tudo aquilo que você falou é uma forma diferente de fazer essa mesma coisa, né? E com uma outra conotação, buscando engajamento da sua equipe junto da missão da empresa, junto da visão da empresa. Então, isso é muito bacana. Então, é um jeito diferente de fazer aquilo que os outros fazem, muitos não fazem da maneira que devem fazer, e aí sofrem, né? O resultado daquilo que deixam de fazer na hora que pulam uma etapa. Nós já participamos de muitas empresas também que aconteceu isso, né? Então, é realmente muito bacana esse jeito seus de fazer, né? E Ô, aqui, Henrique, deixa, oi, deixa eu só complementar isso, porque, puta, eu gosto muito desse tema e eu acho que é importante, assim, porque não adianta só tu ler o livro e sim, querer aplicar sem tu acreditar. aham, Cara, se a gente acredita muito nisso que a gente está falando aqui. A gente acredita que esse é o caminho. Então, tipo assim, tem muita gente que, puta, olhou que legal que os caras estão fazendo lá. Ó, manda alguém fazer. Contrata um cara lá que vai modelo, fazer lá para nós. Cara, não é assim, velho. Tem que remangar as bancas e fazer o negócio é, acontecer. isso Pô, aí, hoje eu e o Gonçalo, cara, o Gonçalo tá falando lá, hoje o nosso escritório tá pequeno, né? Hoje a gente tem, no administrativo, a gente tem 130 cadeiras e tem 160 pessoas. A gente fala que quando para a música, fica a gente pé. Então, tipo, cara, e nesse rolo todo, cara, a gente senta no meio da galera. Eu não tenho a minha sala, o Gonçalo não tem a sala dele. Eu pego meu notebook, de vez em quando posso sentar na mesa de um outro, sentar na mesa do outro, e eu rodo o dia inteiro. Então, tipo assim, cara, eu tô na ponta de vendas, a gente está visitando as obras, inclusive sexta-feira agora a gente vai visitar as obras. No final de semana, que é dia que está quente de vendas, eu estou visitando o plantão de vendas, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou próximo, eu estou conversando com todo mundo para entender o que está acontecendo. E, cara, quando tu entende que isso faz sentido para ti, e aí tu consegue aplicar porque tu acredita, as coisas dão certo, né? Não adianta querer aplicar ou pedir para alguém aplicar uma metodologia, alguma coisa, se nem tá nem aí para o negócio fazer acontecer. não, não, é exatamente isso, exatamente isso. Cada um tem o seu jeito, mas todos têm que acreditar nele e tem que estar comprometido com aquele Exato. objetivo, né? É simples, vou falar assim, é bem simples, né? É bem simples, mas normalmente nas empresas esse time, né? De você fazer dessa forma, de fazer da forma que todo mundo acredite no objetivo e na missão da empresa. É legal, muito bacana mesmo. Mas pelo que eu vi aqui, você já comentou, inclusive, a questão que vocês estão focados no mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Como vocês estão sentindo o mercado hoje, né? Nós temos essa questão aí que realmente a gente sabe que o mercado está bombando, Minha Casa Minha Vida, né? O governo fazendo todo esse investimento aí que está fazendo, né? Está quebrando recorde aí, toda hora quebra recorde aí de todas as empresas, vocês também, né? E quais aí seriam os diferenciais seus, no caso, que vocês podem destacar, né, nessa questão da manutenção dos times, né, e para que vocês consigam obter esse sucesso nas vendas que vocês estão tendo? Muita coisa você até já comentou aí nessa sua visão, né, de como você trabalha, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Vocês gostariam de acrescentar nisso? Bom, quer que eu fale, Igor? Não, eu podia falar um pouco. Eu acho assim que, de uma certa forma, o nosso negócio, né? A gente padronizou muito o nosso negócio, né? Então, até os produtos, né? Foi uma coisa muito benéfica. Cara, muita coisa do que a gente faz, a gente copia, né? De quem tá fazendo bem. Então, pô, Sim. a Cury é um espelho para nós, a MRV, a Direcional, a Plano e Plano, enfim, todas essas do mercado que são grandes, a gente tenta pegar, ou até as menores aqui, que são meio parecidas com a gente, que a gente vê coisa legal, a gente tenta trazer o melhor, né? Como eu sei que as pessoas fazem do nosso também, e é super legal quando a gente vê alguém copiando a gente, fala, pô, que legal, sinal que a gente tá fazendo uma coisa certa também e tá passando para frente. Legal. E a gente padronizou muitos produtos, muito porque a gente fez algumas visitas e entendeu que se a gente padronizasse,
a gente teria uma melhora muito grande. Então, quando a gente olha em produto, a gente é muito parecido com a concorrência, né? Não tem uma diferenciação muito grande. Quando a gente olha em preço, a gente tem que pôr preço hoje, porque a gente sabe que muita gente nova, que está começando o negócio, entra com preço mais baixo, e a gente sabe que é problema, o cara vai tomar prejuízo no final, já aconteceu com a gente pra caramba. Então, o nosso preço também não é um super diferencial. O que a gente tem olhado muito é que tudo isso que o Gui falou, que essa pegada voltada a pessoas, que é uma coisa que não é fake, assim, uma coisa que a gente realmente acredita, o que falou, pô, é todo dia, é estar junto. A gente acha que essa relação de pessoas vai nos tornar um time mais competitivo, com pessoas melhores trabalhando com a gente por causa da cultura e não tanto do resto, assim, mais pelo que a gente está construindo, para onde a gente quer chegar. O que a gente está olhando muito agora, a gente está fazendo uma nova rodada de cultura no escritório, né? Eu acho que ó, o novo passo agora é foco no cliente, total, 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 total. E eu acho que as empresas de Minha Casa Minha Vida, num certo momento, nunca tiveram tanto isso, porque até trabalhavam sempre o mais apertado, né? O mais barato, mais barato, mais barato. Ainda tem muita competitividade de preço. O Siqueira, a gente chega às vezes e tira R$ 5.000 de um preço, a gente vê o produto saindo sei lá, às vezes 3 vendas para 8 vendas no mês, para 10 vendas no mês. Então, assim, realmente isso é muito difícil ainda. Mas acho que agora a gente está fazendo as lojas totalmente diferenciadas, nossos PDVs são muito legais, tem uma pegada mais high-tech, assim, que isso é uma coisa que eu acho que foi super acertada. Então, pô, é um ambiente mais moderno ali, acho que o pessoal vê muito isso. E eu acho que agora o principal foco que a Longitude precisa chegar, a gente não chegou ainda, né, mas é uma excelência no cliente. Então, assim, acho que quando a gente tiver esse processo muito bem organizado, que eu acho que as grandes, né, essas que estão bombando, estão fazendo muito certo, eu acho que vai ser um diferencial nosso, porque nosso mercado é muito pulverizado, e aí quando a gente concorre com um cara que tem um empreendimento ou dois, ele não tem esse processo, a gente vai chegar muito mais na frente para facilitar a vida do cara e tudo mais. Existem outros diferenciais, mas eu entendo hoje que é um mercado muito parecido, né? Não sei se o Gui entende outras diferenciais que a gente tem hoje. Cara, é gente. É gente. Às vezes as pessoas me criticam, mas o nosso, pelo posicionamento que eu tenho sobre o nosso mercado é uma commodity, né, cara? De fato é uma commodity, né? Porque é um produto padronizado em larga escala. Então, cara, não tem outro nome para a gente poder chamar que não seja isso. Porque quando a gente chega em São Paulo, por exemplo, com a nossa planta é muito parecida com todos os nossos concorrentes, né? Então, tipo, quando a gente O chega, por lazer exemplo, também, né? O projeto é muito exato. parecido. Então, Ah, piscina, portaria e tal. tu não consegue ter tantos diferenciais no teu produto, porque tu sempre tem o limitador quando tu trabalha no econômico, que é a renda da pessoa. Então também tu não pode matar o teu negócio para querer ser diferente. Não, eu vou ser diferente. Pô, tu é diferente, tu não vende. Tu não vende, tu não tem negócio. Então, tipo assim, tu tem que também ser orientado a resultado, né? Que é o nosso terceiro valor. Então, quando tu é orientado a resultado, tu quer justamente botar o foco no cliente no centro, só que quando a gente coloca o foco do cliente no centro, também a gente tem que entender que ele conseguir comprar é foco no cliente também. Então a gente tem que adaptar nossas plantas e conseguir justamente ter um produto que seja assertivo, que caiba no bolso do cliente. E aí o que vai trazer diferencial mesmo é o time, é as pessoas que vão conseguir trazer uma performance maior e fazer com que esse crescimento aconteça. E aí não é só em vendas, né? É em todas as áreas. Então, pô, o fruto da gente estar conseguindo lançar 980 milhões esse ano no PV aí, sem considerar a inflação, a gente está lançando 980 milhões esse ano porque é um bom desempenho do time de novos negócios, de incorporação, legalização, né? Time de projetos, enfim, que agora vai passando a bola para todo o restante da turma que já está preparada para poder conseguir colocar os projetos para rodar. Então, tipo, tem que ser É, eficiente, tem que ter gente boa. E tem uma coisa que é interessante, que assim, a gente já fala meio com naturalidade, mas assim, cara, os nossos produtos são super. A gente estudou muitos produtos. Então, puta, a gente já tá colocando rooftop, que, puta, é uma coisa que já vem ao tempo, pô, rooftop, a gente coloca piscina com raia, a gente coloca, pô, mais de 20 itens de lazer, a portaria inteligente, tudo é diferenciado. A planta, a gente estudou muito a planta. A nossa planta hoje é muito competitiva. Vamos dizer, o nosso produto com suíte, quando a gente tem, né, a prefeitura que deixa fazer o quarto de 8,6, que isso, aliás, devia ser uma regra meio estadual, né, que a gente morre por isso, né, uma prefeitura fala quarto de 10, outra fala quarto de 8, outra fala quarto de 6, quarto de 5. Acho que isso é um grande problema, que a gente melhoraria demais no nosso mercado se a gente tivesse a legislação de São Paulo replicada para o estado. Imagina você poder vender apartamento que hoje a gente vende em São Paulo de 33 metros quadrados, com 2 dormitórios, por 199 mil, 200 mil, em Botucatu. Eu ia amanhã para Botucatu vender que nem água. Agora eu chego em Botucatu, eu não sei qual é a legislação, mas o cara vai me pedir um quarto de 10 e 8. Eu já começo com uma planta de 46. Eu já começo a ter que vender por
280 mil, 6 pau o metro. Então, assim, já comecei cagado, porque, puta, acabou a renda, o cara não tem. Então, assim, a gente estudou muito as eficiências dos projetos. Nossas eficiências hoje, TR+3 são 0,88. Nossas eficiências hoje de torre, né, com 2 dormitórios são 0,86. Isso é muito difícil. O pessoal às vezes fala, tô indo lá lançar um produto com eficiência de 0,81 com uma planta de 47 metros sem suíte. Eu falo, meu Deus, você poderia Ô, estar colocando suíte com uma eficiência muito melhor. Só que eu sei que isso é um aprendizado, tal, mas a gente concorre com todo mundo, né? Então, a gente estudou muito as plantas, mesmo assim, é muito parecido, porque o cara vê no nosso site, copia, como a gente pode ver no outro e copiar e fazer o mesmo produto. Então, é muito parecido. quando o Gonçalo fala de eficiência, é importante só frisar o que é eficiência que a gente olha. A cada 100 metros quadrados que a gente constrói, total, aí considerando portaria, área de lazer, corredor, etc. Então, a cada 100 metros quadrados, hoje, a média, a gente está vendendo 88. É Antes no da TR gente, mais 3, né? No melhor é, produto. antes da gente ajustar os nossos projetos, a gente vendia 78 metros. De cada 100, a gente vendia 78. A gente parou, sentou, ajustou, fez o dever de casa. Hoje a gente vende 88, entregando a mesma qualidade de projeto. Então, tipo assim, melhorando até, na verdade, né, os nossos projetos. Os nossos projetos melhoraram e a nossa Melhorando, performance cortando melhorou. fachada. Então, Não, com fazendo muita isso, tu coisa. consegue, tu consegue também deixar o preço mais ajustado, né? Porque quando tu consegue vender mais, né, tu tem um custo menor proporcionalmente ao teu VGV. Então, isso é muito importante, olhar para essa eficiência dos projetos quando está no econômico. Aquele corredor que ficou, que não precisava ter, aquele, sabe? Tem que olhar com carinho os projetos. Excelente. Muito bom esse bate-bola que vocês proporcionaram, porque é o objetivo aqui da gente ter a chance de trazer a informação de culturas, que realmente é um grande desafio de implantar, correr atrás de talentos e correr atrás de pessoas que fazem a diferença no ambiente, né? E ampliam o resultado de vocês, e também traduzindo nos números aí que vocês nos proporcionaram. Maravilhosa conversa. E a gente aproveitando aqui, teve um momento de vocês que vocês também, de uma forma bastante pioneira, colocaram a modalidade aí de captação via crowdfunding. Então, a gente queria ouvir como foi essa experiência, porque a gente, de uma forma ou outra, a gente acompanha as plataformas aí que oferecem essa modalidade de captação. Como é que foi essa vivência para vocês e se isso tem continuidade hoje? Por favor. Você tá mudo, Gui? Você tá mudo? Desculpa. O nosso negócio, por natureza, ele é de capital intensivo, né? Então, não tem outro jeito de tu fazer a não ser com muito dinheiro para botar de pé um empreendimento imobiliário. Então, a gente busca alternativas de funding desde o primeiro empreendimento que a gente lançou, né? Só que só voltando um pouco antes, Sérgio, as primeiras captações de crowdfunding que a gente fez foi em 2017, 2018, que a gente começou a fazer. Mas antes disso, lá em 2013, né, quando a gente lançou o Taperaz, a gente também conseguiu fazer uma captação no mercado de capitais com o pessoal na época, Mauá Secular, né, que a gente conseguiu fazer uma captação de 27 milhões de reais, porque a gente tinha acabado de abrir a empresa, né, então a gente não tinha balanço e a gente não tinha nem Geric, né, então a gente conseguiu um Geric D, que não dava limite de nada, e para poder compor a matriz de risco da Caixa, a galera que atua na econômica aí, que ouve a gente consegue entender o que eu estou falando, que tu tem que deixar 100% o custo sob gestão com a Caixa para poder lançar o empreendimento, né, na matriz de risco. A gente conseguiu fazer essa captação com esse fundo que eles aportaram 27 milhões na matriz de risco para a gente poder lançar o empreendimento. Então, desde lá 2013, a gente usa mercado de capitais, né? Então, a gente também, logo em 2015, ali, a gente também começou a emitir os primeiros CRIs, né? Em 2014, a gente fez outra captação também com o DIC, através da Mauá Circular também, para um empreendimento de São José do Rio Preto, que a gente captou 17 milhões de reais. E logo na sequência, quando a gente vai para o econômico, qual que é a característica do econômico, né? Uma alavancagem menor. Então, tu precisa de menos recursos. Então, quando chegava no... A gente teve um problema que os fundos que a gente estava acessando para poder tocar o negócio, focado no médio padrão, quando a gente estava fazendo aqueles testes logo no início da longitude, eu achei, puta, agora eu preciso de, sei lá, 4 milhões de reais para tocar o empreendimento, em vez de 20. Então eu falei assim, puta, cara, não vai dar, porque 4 milhões eu não consigo fazer esse cheque. Então a gente teve um outro desafio naquele momento, que é como que eu consigo um cheque menor
né, acessando o mercado financeiro, porque ninguém queria fazer esse cheque menor, porque é muito trabalho, aquela coisa toda, a taxa ficava muito alta. E aí a gente começou a buscar, além de family and friends, né, de pessoas físicas para poderem nos ajudar, a gente buscou essa maneira um pouco mais diferente, vamos dizer assim, pulverizada, mas foi muito mais tentando desbravar e sendo curioso e buscando alternativas, né? E aí a gente conheceu o pessoal da Urbi, lá de Porto Alegre, na época o Lucas Opini, na época era o Paulo Deitos que tocava também com o Lucas lá, que hoje ele está até na CapTable, que é um outro crowdfunding aí que faz a parte de seed money, etc., em algumas empresas. Mas a gente conseguiu testar lá o primeiro modelo, né? Inclusive, puta, na época foi bem enrolado, porque a gente tinha que ir na CVM, tinha que mostrar regulamento, tinha que abrir uma empresa nova. Cara, a gente bateu cabeça demais, mas a partir dali a gente começou a fazer e deu muito certo. E a gente faz até hoje essas operações, né, para fazer esse momento inicial do negócio aí. Então a gente separa o nosso negócio em algumas etapas. Né? A gente tem a etapa um que é a legalização, a etapa 2 que é a etapa do bridge loan, né, que é o empréstimo ponte, que é um momento que tu lança o projeto até atingir nos triggers da Caixa, ali, quando ela te exige de demanda mínima, etc. Logo na sequência, tu vem a obra e no final, tu tem os recebíveis. Então, eu separo em 4 etapas o nosso negócio. E em cada etapa dessas, a gente tem hoje um parceiro, uma instituição financeira que nos financia. Né? Então, a estrutura de capital nossa ela é baseada nessas 4 etapas, com custos financeiros diferentes, óbvio, né? Porque o risco é diferente em cada etapa, mas a gente tem muitos parceiros hoje, né? A não ser obra ali, que a obra de fato é 100% caixa, né? Que a gente acessa hoje recursos do FGTS, alguma taxa de 8,5 aí para produção, que não tem nada que consiga bater esse número. E no final ali a gente tem os CRIs que a gente faz com os recebíveis para o absoluto, que já é uma coisa que a gente faz todo ano aí. Inclusive esse ano a gente vai emitir mais um, que já faz parte do plano aí da área financeira de conseguir fazer essas emissões para poder gerar caixa e conseguir desalavancar o negócio dessas operações iniciais. Enfim, o ciclo gira dessa maneira, né? Etapa um, 2, 3, 4, 4 vem, retorna o recurso para um, 2, 3, 4 e a gente gira o ciclo do empreendimento no negócio. Legal, legal mesmo. Com relação à atuação da Longitude, hoje vocês estão em diversas cidades, né? Vocês poderiam estar aí, dar um panorama para a gente da atuação sua e até onde vocês já estão pensando em fazer a ampliação dessa atuação de vocês? Com certeza, Henrique. Cara, a gente inicialmente, né, ia para onde conseguia um terreno, né, lá no começo. Então a gente não tinha muito um planejamento, eu quero ir para cá. A gente começou, está em Indaiatuba até hoje, né? A gente sempre procurou terreno em Indaiatuba, mas Indaiatuba era difícil de arrumar. Era briga de foice, né, como se fala. Até hoje não é fácil arrumar terreno em Indaiatuba. Então a gente foi ali cidades à volta, onde aparecia, como o Gui falou, a gente fez vários testes. E depois, num certo momento, a gente foi vendo, pô, que cidade era melhor, que era mais bacana. Mas acho que foi até uns 2 anos, 3 anos atrás. ahn, eu acho que a gente olhou muito o caso da Cury e o caso da Planiplano, que, poxa, eram empresas que estavam em espaço físico talvez menores do que talvez MRV, direcional, e estavam fazendo resultados muito grandes em um espaço físico menor. E a gente falou, poxa, eu prefiro ter 10 plantões, 12 plantões, do que 100 plantões, porque, poxa, é uma dificuldade gigante em administrar tudo isso e tudo mais. E a gente falou, bom, estamos num lugar muito interessante, que é a região metropolitana de Campinas, queremos permanecer, mas a gente fez vários testes, né? Tanto que quando eu conheci o Siqueira foi procurando uma área em Botucatu. Então a gente olhou de tudo, olhamos até outros lugares, Brasília, olhamos várias coisas. Só que hoje o foco da Longitude é permanecer na região metropolitana de Campinas. A gente tem um braço ali em Rio Preto, né, São José do Rio Preto, que é uma cidade que a gente fez um lançamento lá no início, foi super legal. Agora a gente tem 3 lançamentos aí rolando lá. A gente acha que é uma cidade muito boa, muito produtiva, um pouco mais longe da gente, mas a gente tem algumas coisas lá. E a gente está focando muito em São Paulo, capital, e na região metropolitana de São Paulo. A gente acredita que é pujante, é um motor. A gente já fez 2 lançamentos lá agora no segundo semestre. A gente vê enfim, desde a questão da legislação, a legalização é mais rápida, ela é mais precisa. A gente vê que o terreno é difícil mesmo. Todo mundo fala, pô, é difícil entrar em São Paulo. Realmente é muito difícil. Mas, poxa, a gente está indo pelas beiradas, já estamos começando a ficar um pouco conhecido. Acho que vai ter um tempo aí até a gente maturar e começar vamos dizer, entrar ali na região mais central ali de São Paulo. Mas
Eu acho que é uma cidade muito interessante, acho que tem cidades muito interessantes à volta, que a gente vai procurar, Guarulhos, Osasco, Suzano, enfim, todas as cidades grandes ali à volta são foco da Longitude. E aqui, que é a nossa casa em Indaiatuba, pô, vamos ter um lançamento aí no mês que vem, que tá super bacana. Campinas, a gente começa os nossos lançamentos a partir do ano que vem, e é um lugar onde a gente tem o maior land bank. Hortolândia e Sumaré, que é um lugar onde a gente realmente começou ali, e a gente tem o maior volume. Então, a gente acredita muito no interior aqui de São Paulo, né, em cidades pontuais ali que são muito fortes, e acredita muito em São Paulo. Essa é a nossa, vamos dizer, o nosso foco. A gente quer ficar por aqui porque a gente acha que dá para chegar num tamanho muito interessante estando nessas praças que são muito pujantes, né? Legal. Excelente, excelente. Muito bom você dar essa, essa referência para a gente, em relação à atuação, até porque, como vocês é, declaram no próprio site, né, quanto você tem em valores de número de unidades futuras e valor que você tem no land bank, acho que essa transparência, né, cara? A gente está habituado a ver isso das empresas listadas, tá? O que a gente mais convive aqui é incorporador com medo de dar qualidade de informação, tá? Se posicionar de uma forma de usar essa transparência a favor do negócio dele, né, Guerra? E show de bola essa conversa aqui em relação a... Mas, ô Siqueira, mas você sabe que a gente é muito aberto, né? A gente participa da Brainc lá, né? Que é um momento super legal de troca, né? Com os incorporadores. A gente sente isso também, né? Não é todo mundo que gosta de falar. Mas aqui no interior a gente troca muita informação. Então, por exemplo, direto eu falo, sei lá, com o pessoal da SPL, pô, a gente se fala a cada 15 dias. Falo com o pessoal da DN, falamos com o pessoal da BRZ, encontramos o pessoal, falamos, são pessoas que estão. Falamos, pô, eventualmente com todo mundo. Souza Araújo, esses dias liguei pro doutor, eu falei, pô, doutor, como é que tá aí os custos, tal, tal, tal. Enfim, BRN, e todo mundo que está com a gente próximo, a gente procura ter essa troca, né, essa conversa. A gente não vê muito como concorrente, sabe? O mercado é muito pulverizado. É óbvio que a gente vai concorrer em uma praça ou outra, a gente está em 12 cidades, mas, poxa, sempre tem um toque, uma coisa legal, uma coisa que, sabe, às vezes falo com o pessoal da Plano e Plano lá de São Paulo de vendas, pô, me dão vários insights, pô, o que você tá achando nesse lugar, o que você acha? Vários caras que estão na nossa empresa hoje trabalharam em outras empresas e têm outros contatos e podem trocar também. A gente acha isso muito legal. A gente é muito aberto para benchmark. O pessoal do Ebran, né, da Verse, tem um grupo lá de 12, tá indo para 20 incorporadores que eles apoiam. Pô, direto rola trocas, né? O pessoal da Squad direto fazem eventos, também rola troca, a gente fala muito. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais isso. Eu acho que isso que vocês fazem aqui, que estão fazendo com a gente, tem que fazer cada vez mais com as outras empresas. Eu procuro muito podcast para ouvir, acho que eu vi todos já que eu poderia achar do mercado imobiliário, desde aquela época que o pessoal fazia lá, não vou lembrar o nome, mas fizeram a entrevista com os grandes até outros, pô, foram 100 episódios, assisti todos, tudo que passa do zero ao topo, que tem incorporador, eu assisto. Então, assim, tudo que do Sérgio Lange lá, que depois ele fez muito com parte mais de vendas, né? Mas toda vez trazia um incorporador, eu assistia muito, porque é raro, né? É raro você ver o pessoal falando o que está acontecendo e a gente pega muita informação e coisa boa porque a gente é novo, né? A gente sabe pouco ainda. Então, pô, conversar com esses caras, ouvir esses caras, às vezes é muito interessante. Então, é legal ouvir bastante. A gente tem muito a aprender. Não, O grande, só complementar o que o Gonçalo falou, para mim, tu ser aberto, cara, se tu acha que tu tem um segredo, tu tá viajando. Amanhã as pessoas já entenderam esse segredo, já estão aplicando. Então, é muito mais fácil tu estender a mão, trocar uma ideia e compartilhar informação, porque de fato o diferencial das empresas são as pessoas. Então, cara, tu pode ter a melhor informação do mundo, se não tiver um time foda que vai conseguir botar o negócio para rodar, tu não vai conseguir fazer. Então, cara, a informação não é nada hoje em dia. Hoje tu coloca o chat GPT, ele te dá tudo aí. Uma vez a gente estava lá na Brain que a gente ouviu, na época, né, a Cury não estava do tamanho que estava, né, e eu acho que tava num palco, assim, o Rubens Menin, o Fábio Cury, e alguém perguntou pro Fábio Cury, pô, o que que vocês estão fazendo de inovação, né? Acho que na época eles estavam, sei lá, faturando 1 bi e a MRV já fazia seus 7 bi. Ele falou, cara, eu não faço nada, eu fico olhando o que a MRV faz, o que o Rubens faz aqui, porque ele tem muito mais capital para investir e copio aqui o que ele faz, troca uma ideia. Não sei se era exatamente esse o contexto, mas é muito isso, né? O que que eu vou fazer de inovação que a Direcional, por exemplo, está faturando
faturando 6 bi, sei lá quanto, não vai ter feito antes de mim. Claro que tem sempre uma coisa nova, uma inovação, mas, pô, a gente fez um benchmark com a Direcional que foi riquíssimo. O Castanheira lá nos levou, através do Guilherme Diamante, que nos indicou lá, pô, visitamos as obras, rodamos, queria saber custo de obra, preço e tal. Inicialmente, quando a gente estava montando a nossa construtora, né, porque a gente terceirizava até um certo momento, e foi muito legal. E, poxa, como estenderam a mão pra gente, a gente quer estender para todo mundo também. Então, se tiver alguém aqui interessado, chama a gente, chama no LinkedIn lá, chama no. Pega o telefone se queira, manda o meu telefone. A gente é super aberto, porque a gente quer ajudar o mínimo que a gente possa ajudar aqui, porque já nos ajudaram muito. E eu acho que agora tem a nos ajudar muito mais. A gente estava num evento lá esses dias com o Ricardo, mais velho, né, da Direcional, o doutor Ricardo lá, e perguntei para ele, eu e o Gui, falei, pô, doutor, vamos tirar uma foto, pode tirar uma foto com ele. Falei assim, qual a diferença de uma empresa de 1 bi para uma empresa de 5 bi? Ele falou, cara, é gente, é processo, mas é tudo meio parecido e vai tocando, enfim, de um jeito ali descontraído. E é isso, a gente quer saber, e agora? A gente quer para que lado? Eu vou precisar falar com as pessoas que estão lá, saber quais foram as dificuldades, porque até aqui eu estou entendendo a dificuldade, para frente eu não conheço, é tudo desconhecido. Então, trocar essas ideias é muito bom, é muito rico, né? Excelente, excelente. A gente agradece aí a citação que você faz aqui do Momento Imobiliário, e você também acompanhar, até porque, principalmente nessa linha que vocês estão buscando, do ativo principal aí, que é terrenos, tá? Olha, tem muito profissional e muito profissional bom que acompanha aqui o Momento Imobiliário, até para pegar, né, Guerra, informações aí estratégicas de ajudar vocês a qualificar esses terrenos. Você pode dar um briefing para a gente? Eu sei que você tem aí o Rodrigo Riscala, que é fantástico, já tive contato com ele, mas qual o briefing que você pode dar hoje aqui, ó, Siqueira? Como eu vou focar São Paulo, Campinas e região metropolitana de São Paulo, ó, tem esses três, quatro desenhos aqui para mim que se tiver, traz para mim que eu vou para cima e é negócio. O que você pode dar uma referência para nós, por favor? Bom, legal. Bom, novos negócios é minha paixão, né? No começo eu só fazia novos negócios e o Gui fazia tudo. E aí ele falava, traz o terreno que eu vou coordenando. O negócio foi ficando maior, a gente foi dividindo um pouco as tarefas. Mas é um negócio que eu acho muito legal, eu acho que o terreno é tudo. Pô, quando a gente acerta a compra do terreno, a gente acerta o produto. E quando a gente erra a compra do terreno, meu amigo, nem com reza brava você desengripa esse negócio. Então, a gente está procurando hoje terrenos com VGV próximos a 100 milhões. Você faz um com 70 milhões? Pô, faço, mas tem que ter uma baita margem, tem que estar num lugar onde a gente já está trabalhando, porque isso é muito difícil. Abrir Praça Nova é muito difícil. Pô, eu não tenho operação em Ribeirão Preto. Pô, você vai lá abrir uma praça com 50 milhões de VGV? Não vou, pô, não vou porque não vai fechar conta. O cara da Vita lá vai me engolir, eu não vou ter punch, eu não vou ter time, ninguém vai querer trabalhar comigo para um produto. Então a gente tem visto que nessas regiões de muito interesse, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de São Paulo, em cidades onde a gente já está estabelecido, a gente tem muito interesse em fazer esses produtos de 70, 80, 90, 100, 150 milhões, não tem problema. Acho que se tiver espaço, quanto maior, melhor, né? A gente vê que os grandes já estão falando de 150 milhões para cima em terreno, pelo menos em São Paulo, né? A gente tem procurado produtos que estejam no faixa 2 e no faixa 3, eventualmente, como o Gui falou, quando escapam ali do faixa 2. Então, é um ticket ali que começa nos lugares onde dá para fazer São Paulo ali, capital, que começa no 200 mil, ali próximo ao 200 mil, e vai até no interior até 300, 300 e pouco, né? A gente tem alguns produtos que vão alcançar esse valor agora, produto com suíte e tal, mais bacaninha. E a gente busca parceria seca, né? A gente não faz permuta, não faz aporte, perdão, não coloca dinheiro na frente, porque a gente sabe que a legalização não é uma coisa certeira no nosso país, né? Não é que você fala, puta, vou pôr o dinheiro aqui e vai sair daqui a 12 meses. A gente nunca sabe o que vai acontecer, que lei vai acontecer. Acho que essa insegurança é uma coisa muito difícil em colocar o dinheiro na frente. E também, se a gente colocasse dinheiro em cada produto que a gente tivesse fechado, acabava, né? Porque aquilo lá sei lá, acho que são 70 terrenos, se a gente colocasse cada 1 milhão por terreno, não, dá 1 milhãozinho de aporte, né? Não tem aquela conversa, pô, 1 milhãozinho de aporte em 10 de 100. Fala, meu amigo, meu de aporte. Não tem como. Mas eu entendo que, obviamente, tem muitos terrenos que fazem sentido, tem muito incorporador que conhece muito bem aquela região e faz todo sentido dar o aporte. Muitas vezes funciona, às vezes a gente se arrepende de não ter conseguido. Então, eventualmente é isso. As parcerias elas flutuam, né? A gente trabalha de 7% de parceria até lugares muito, muito eficientes, a 12, 13, acho que é meio padrão de mercado, a gente não faz muito a mais nem muito a menos. E agora a gente tem preservado muito a margem líquida, viu, Siqueira? Porque a gente já
fez muitos empreendimentos, a gente tem visto as nossas safras crescendo cada vez mais de margem, ano após ano, e a gente não pode ser inconsequente, fazer um negócio muito apertado, porque, de novo, você começa a viabilidade bonitinha ali nos 15% e tal, 15 tá muito difícil hoje em dia, tá? Mas uns 14%, 13%, e isso é só para trás, só piora, né? Então, assim, não, depois eu melhorei, eu nunca ouvi isso. Puta, eu converso com o Daniel, nosso diretor de engenharia, puta, hoje aconteceu isso. E não é uma culpa da engenharia, acontece, tem inflação, tem INCC, tem um monte de coisa acontecendo, o marketing estourou, putz, o preço ele tem que dar um desconto para sair. Então, assim, nunca que você chegou lá e falou assim: olha, então, esse mês a viabilidade que era 13 foi para 15. Então, é 13 para 12, 12 para 11, 12 para 10, aperta. Aí chega pro pessoal de engenharia, vão apertar o custo de obra, não tem jeito de fazer mais rápido. Então, a gente vê que é meio isso. Esse é um geralzão. A gente está hoje com um time robusto de novos negócios. Capitaneado aí, o Bruno é o diretor da área de DI, mas o Rodrigo, que tem aí a frente da captação, né? A gente está aí uma frente muito interessante em São Paulo e no interior, e vamos começar a fazer a metropolitana de São Paulo aí com mais força. E estamos muito animados a investir nessa área, porque a gente sabe que gasolina nos novos negócios, bons terrenos, traz uma empresa mais sólida e mais organizada. Maravilha. Legal. Quer completar, Gui, alguma coisa? Não sei se eu falei alguma coisa que esqueci. Não, eu acho que se é para dar um recado para novos negócios, apesar de eu nunca ter feito essa parte, mas eu posso dar pitaco. Eu acho que, de fato, quando tu fecha um negócio ruim, cara, é um ciclo longo olhando para ele com raiva. Então, tu vai naquela obra e tu fala assim, meu Deus do céu, ainda falta tanto tempo para poder terminar isso aqui. E aí tu fala assim, meu Deus, meu Deus. Então, cara, não adianta. Um bom terreno, bem fechado, bem negociado, cara, é o que fala. Eu acho que é o primeiro passo para tu ir para ter um sucesso, sabe? Porque quando a gente começou o negócio lá atrás, naquele boom imobiliário ali de 2010, ali que tava, cara, tu não precisava nem ter um modelo tão ajustado, porque a alta de preço compensava todos os teus erros. Que o preço subia, subia, subia. Naquela época todo mundo flipava, né? O cara comprava, aí dava 10 mil de entrada, daqui a 3 meses ele estava vendendo aquilo por um prêmio maior, né? O cara nem repassava. Então, tipo, aquele mercado é outro, não existe mais. Hoje é um mercado muito mais justo, muito mais competitivo. Então, como que tu consegue performar num mercado que é mais justo, mais competitivo? Tu precisa ser muito minucioso em toda a etapa do negócio. E aí, quando tu fala sobre novos negócios, tanto aí, região metropolitana de Campinas, São José do Rio Preto, São Paulo e região metropolitana de São Paulo, nessas cidades que a gente está, a gente quer buscar bons negócios, né? Então, tipo assim, cara, eu falo muito com o Gonçalo, a gente tá começando a melhorar os nossos indicadores ali, né? Principalmente de percentual de parceria com o terrenista. A gente também está conseguindo melhorar o nosso percentual de obras não incidentes, né? De contrapartidas, que a gente está vendo que a gente está conseguindo diminuir esses percentuais, né? Em relação ao VGV do empreendimento. Então, isso já é sinal de que a gente está conseguindo ser mais criterioso, vamos dizer assim, nesse momento. Então, a gente quer fechar negócio em todas as regiões que a gente está, só que tem que ser bons negócios. Não adianta, a gente não vai colocar para dentro coisa que a gente depois vai se arrepender, vamos dizer assim. Siqueira, contrapartida é um problema grande, né, meu? Não sei se você sente isso aí, mas você fecha um terreno a 10%, por exemplo, e o dono fala: não, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Aí vai a concessionária de água, custa 1%. Aí vai alguma contrapartida de prefeitura, custa 2%. A hora que você vê, aí tem a intermediação, a hora que você tá num terreno de 13,5, num lugar que o preço não pega muito, a avaliação da caixa já vem cagada, aí você fala: puta, cara, não fecha. Eu tenho que fechar esse terreno por 7, por 8. Ah, mas o cara aqui fecha por... Bom, então vai lá. Daí o cara fecha, também não tem margem, é um ciclo meio sem fim ali, né? Difícil ter essa previsão de quanto vai dar, tal. Pouca gente faz a conta na última linha, né? Porque a gente tem o concorrente que é pulverizado, que, pô, às vezes tem 4, sei lá, 10 pessoas no escritório, o custo é muito menor, dá para fazer, mas isso normalmente dificulta um pouco. Eu acho que quando a operação vai aumentando, dificulta um pouco estar nesse tipo de praça. Tanto que você vê, o MRV estava em 150 cidades, foi para 100. As empresas estão indo para as praças maiores, né, se consolidando. Eu acho que é legal também trazer um pouco aquilo que o Gonçalo falou anteriormente sobre legislação. Cara, a legislação ferra com as cidades que não são tão pujantes assim. Porque tu pega uma cidade que não é tão pujante, pô, São Paulo capital ela já é pujante por si mesma. E mesmo ela sendo porrada, São Paulo capital, ela ainda tem uma legislação que te traz muita competitividade. Tu consegue fazer um apartamento de 33 metros quadrados. O ticket vai para 200 mil, tu atende uma renda familiar de 2.600.
Sem vaga, né, Gui? Sem vaga Sem também. vaga. Então, o que acaba acontecendo? Aí tu vai para uma cidade que ela não é tão forte, que ela é mais fraca, né, de renda, de emprego, de tudo. E aí acontece, pô, tu sai de uma cidade que era melhor, que aceita fazer um produto com ticket menor. Aí tu vai para uma cidade que é pior, tem menos vantagem de renda, vamos dizer assim, só que a prefeitura te exige fazer um produto maior. Então, tipo assim, cara, percentualmente, o maior percentual da população não vai conseguir comprar imóvel. Não vai conseguir. Ó, se tu pegar hoje, Indaiatuba, que a gente está aqui, Indaiatuba é uma puta de uma cidade, renda alta, porrada, não tem que reclamar dessa cidade aqui. Só que o que acaba acontecendo? Aqui tu faz um projeto, o menor projeto que tu consegue fazer é 44 metros quadrados, sem E não é varanda. só aqui, né? Se a gente for ver, por Não, exemplo, várias cidades que você precisa do quarto de 10 e 10. Quando você já começa com o quarto de 10 e 10, vai ser muito difícil você fazer um apartamento menor que 45, 46. Então é muito difícil. Aí você tem que chegar nas legislações da Caixa de, vamos dizer, cozinha e sala e tudo mais. Mesmo que você tire a varanda, aí você já está com um produto de 45 sem varanda, já está falando produto de 280 mil. Como você vendeu no interior 280 mil sem varanda? Aí você põe uma varandinha. Aí vai para 300 mil. Você fala, pô, como que eu vou fazer 300 mil sem suíte? Aí põe uma suíte. Aí vai para 320 mil. Então, assim, começa a ficar difícil. Um produto bacana hoje com suíte legal, você já tá falando de 300, 300 e pouco. Faixa 3, o cara já vai precisar de uma renda muito maior. Então, assim, dificultou fazer o econômico nas cidades menores. E aí você vai chegar e vai avaliar na Caixa. Oi, Caixa, tô com uma cidade aqui de 60 mil habitantes e tem um produto aqui de 320 mil reais, 50 metros. Ela vem com uma avaliação de 270. Não é culpa dela, ela olha o concorrente e tal, não tem lançamento. Aí você fala, como que eu vendo esse cara? Não sai venda. E aí o negócio dá aquela travada. E o cara fala, poxa, tô errado. Não é. Aí é a praça, é a legislação. O Gui falou, é um negócio que a gente teria que trabalhar muito. A gente teria que ter uma legislação. Se não fosse nacional, poderia ser estadual que, pô, pudesse fazer assim, a vaga podia ser assado. Já falei com muita prefeitura que fala, mas esse negócio sem vaga, aí vai acabar com o município e tal. Cara, é o mercado que regulariza isso. A gente pega São Paulo num terreno de, às vezes, 3 mil metros, você consegue colocar 500 unidades. Vai colocar 500 unidades no interior. Você vai precisar de 22, 23 mil metros. É muito difícil, tem que ser um terrenão. Aí de 22, 23 mil metros, você já viu. Geralmente é um terreno de 30, que tem 3 APP, 4 nascentes, você tem que fazer a 6766, demora 3 anos para legalizar. Então você vê como é difícil, né? Quando a gente viu o movimento da Cury saindo de Campinas, para nossa cabeça foi um estalo. A gente falou, como que a Cury está saindo, teoricamente, da nossa melhor praça do interior, não é? Que é Campinas. A gente olhou, começou a trabalhar em São Paulo, falou, pô, agora eu entendi. Por que São Paulo é muito mais atraente? Você fala, pô, vou pegar às vezes ali uma zona de São Paulo e atacar ela, que é muito maior que 1 milhão de habitantes de Campinas, que eu vou ter mais, sei lá, tudo, produtividade, organização, previsibilidade. Então, assim, isso que dificulta hoje, eu acho, o interior, que é um mercado muito bom, tem muito emprego, muita renda, mas deveria ter legislação mais padronizada, seria muito melhor. para completar, então, e aí voltando para o terreno, que foi a pergunta, automaticamente, quando tu vai para uma cidade que não é tão boa como São Paulo, que tu tem uma legislação que faz tu ter um apartamento maior, automaticamente tu vai ficar com o preço maior, como o Gonçalo falou. E aí tu não vai ter uma avaliação que vai conseguir chegar no preço. Automaticamente tem que baixar o preço. Aí tu baixa o preço, qual que é o próximo insumo que tu consegue negociar? É o terreno. Então o terreno do cara que achava que ia ganhar 12 no interior, hoje, cara, é 6, 7. Para a gente poder trazer esse valor pro preço de desconto, para a gente poder encaixar na avaliação e conseguir lançar. Porque senão tu não lança. Então, tipo assim, terreno no interior é 6, 7, 8 no máximo. Porque senão tu Mas, não consegue mas vender. aí não fecha, né? Ele fica nessa briga. Então, fica nessa briga eterna, mas é isso. Porque senão tu lança um Mas é produto isso, que é tu não vai conseguir ter difícil, é difícil. avaliação, aquela coisa toda. Na É real, difícil. é maravilhosa esse bate-bola, essa exposição que vocês estão traduzindo, porque reforça muitas coisas, né, Guerra? Primeiro, a gente está num momento muito bacana e fizemos até um bate-papo na terça-feira com o prefeito eleito aqui de Botucatu, e Legal, vai ser cadeira com 75% de votos. legal. O momento imobiliário nós estamos em 42 cidades e a gente quer convocar cada representante público de cada uma dessas cidades, porque traz a qualidade de informação e o cara está com um plano diretor que já foi renovado, com certeza, já está na segunda, no segundo filtro do mercado, né? Já apanhou nesses 20, 25 anos aí de, da obrigatoriedade, né, Guerra, do plano diretor já
renovado, o cara que está na cadeira nova precisa mostrar serviço, ou que foi renovado precisa continuar mostrando negócios, essa provocação de vocês vai muito, né, Guerra, com o que a gente ouviu do Fábio aí na terça-feira. Hoje é gestão, o prefeito tem que ser proativo, tá ouvindo para o mercado, e essa fala de vocês vai provocar, com certeza, outras provocações nossas, né, Guerra? Com certeza. Ele deixou bem claro, né, que a diretriz dele sempre é mercado, 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 mercado. Pronto. Ele mesmo falou e repetiu várias vezes isso, né? Então, a gente tem muita esperança aí que vai haver uma modificação bastante interessante aqui em Botucatu também, né, nessa questão aí. Mas a gente falando aí, aqueles corretores aí que querem imobiliárias, como que é o sistema seus de vendas? Ele é mais interno mesmo, é mais equipe suas mesmo, house? Ou vocês, e aqueles corretores, se vocês abrem para outras imobiliárias em outros locais, como que funciona isso? O corretor que quer participar das vendas aí da Longitude, como é que ele tem que fazer? Legal. Hoje a gente é uma empresa full service, vamos dizer assim, a gente tem tanto canal B2B como B2C, né? Então a gente tem o nosso time próprio, a house de vendas que atende o cliente final, né, na ponta, e a gente também tem o nosso canal B2B, vamos dizer assim, que é atender os parceiros de imobiliárias. O que que a gente acredita muito? A gente sabe que quando a gente entra numa cidade nova, não adianta, cara. Eu não vou querer ficar uma bandeira e dizer que eu vou ser fazer a independência da cidade com o time que eu vou trazer de fora. Então, a gente entende muito isso, a gente busca, através do nosso relacionamento com os players locais, desenvolver uma parceria que é muito legal, que a gente olha nas cidades que a gente está há bastante tempo, pô, tem imobiliários que estão com a gente aí há, sei lá, 8 anos, 10 anos, fazendo negócio junto com a gente. Então, a gente é muito aberto a mercado, né? Hoje, se a gente for olhar os nossos números, a gente deve estar com market share de 50 a 50, né? 50% a nossa house, 50% os parceiros aí que fazem as nossas vendas no mês a mês. E todo mundo que quiser participar e vender os nossos produtos, pô, é super aberto, sabe? Vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp aí, que tem no nosso site, ou através das nossas lojas. Cara, qualquer canal que tu veja a Longitude, tu pode falar lá que vai ser direcionado para conversar com a pessoa que é responsável pela praça, para poder dar um atendimento para vocês e vocês poderem fazer as vendas dos nossos produtos. Cara, a gente quer vender, não tenha dúvida. A gente é o cara mais aberto, todo mundo vai ser recepcionado com o tapete vermelho lá na entrada do nosso projeto. Isso é muito o nosso jeito de fazer negócio também, tá? Não tem aquele negócio que entra um parceiro no nosso plantão de vendas e o time da House fica olhando torto. Até pode ter isso, tá? Porque a gente não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é bom que já aproveite esse momento aqui para dar um recado para o time de vendas aí que se olhou torto, ele não está alinhado com a nossa cultura de negócio, né? Então, tipo, eu preservo muito a parceria em ajudar todo mundo. Por exemplo, nas nossas lojas, se a gente usa um CRM, óbvio, né, como todo mundo usa, se o parceiro coloca o cliente dele lá, lógico, tem as regras, né? Mas eu vou falar alguma coisa que é bem abstrata, mas óbvio, tem que seguir as regras. Pô, se tu tem um cliente que tu tá atendendo, né, o parceiro, e aí o cliente chegou antes do parceiro na nossa loja, cara, eu não vou dar um bypass no cara, não vou dar um 50 pro cara. Eu vou falar, pô, segura aqui, liga pro parceiro, que ele já tá chegando, vê como é que tá. A gente não precisa ser a ferro e fogo, a regra é essa. Cara, eu vou te matar. Aquela coisa de que a gente conhece de anos dourados do mercado imobiliário, aí, vamos dizer assim. A gente tem que ser mais próximo das pessoas, entender que todo mundo tem seu momento, seu jeito de fazer negócio. E a gente acredita muito nessa parceria, porque amanhã pode ser que seja o nosso cliente do time de vendas interno que está ali, não é o nosso cliente através do time de parcerias que está ali. Então, pô, a House ajuda a parceria ajuda a House. Cara, isso transforma o ambiente de trabalho e todo mundo performa mais, né? Não tem aquele ambiente ríspido que todo mundo é aquela concorrência que eu preciso matar o outro para poder vender. Não, cara, estamos todo mundo junto. A gente faz corujão junto, pede pizza, faz aquele rolo todo para fazer o negócio acontecer. Então, quem quiser trabalhar com a gente, pô, é muito bem-vindo. A gente tem um processo seletivo aí no time da House, que a gente faz através do nosso time de ingestão, né, com um onboarding bem completo. A gente tem vários incentivos aí para as pessoas que querem virar corretor de imóveis também. E no canal de parcerias, pô, a gente tem um time foda também hoje, que a Tatiara hoje é a pessoa que é a gerente regional que atua mais na região aqui de Campinas. Depois a gente tem a Gi lá em São José do Rio Preto, que toca a parte de parcerias também. Em São Paulo a gente tem o Fonte, que toca toda a nossa parte ali tanto de house e de parcerias. Então,
temos boas pessoas no front que vão fazer o nosso negócio acontecer, que comungam do mesmo comportamento e cultura que a gente imagina ser a correta. Legal. Excelente, excelente. E para a gente começar a funilar no, na presença de vocês aqui, fala um pouco para a gente em relação à tecnologia hoje aí, já está engatada no ambiente de vocês, administrativo, vendas e obra. Vocês usam, tem ferramentas aí ou soluções que vocês possam colocar para nós aí nesse sentido, até gestão de condomínio, que a gente percebe hoje, como tem a House hoje aí, né, do Alex Frankel lá, como é que tá, como toda essa informação está funcionando hoje dentro da Longitude, por favor. Quer falar, Igor? Quer falar? Não, não. Você que é o homem da tecnologia. Fique à vontade. Bom, quando a gente fala de obra, é muito difícil, né? Ah, eu vou colocar uma impressora 3D lá que vai construir o prédio agora. Cara, piada isso, né? A gente não tem custo hoje que consiga bater o modelo tradicional que a gente opera hoje, apesar de todas as dificuldades com mão de obra, né, que a gente tem, a gente ainda entende e faz conta todo dia que esse modelo mais tradicional de empilhar tijolo ainda é, de fato, o que faz mais sentido quando tu busca performance de custo, né? Quando tu olha para a obra ainda E só uma hoje, coisa, ô Siqueira, devido à padronização, né, que a gente falou, essa dificuldade de padronização, pô, eu entendo que as grandes, muitas estão indo para a parede de concreto e tal, mas é que a gente toda hora muda, né? Então, uma hora é o quarto de 10 e 8, outra hora é a sala assim, outra hora é a varanda, outra hora é sem varanda. A gente não tem uma padronização. Então, assim, a gente nem pode pensar em parede de concreto, porque a gente não tem um projeto igual ao outro, é tudo diferente. E se a gente tentar padronizar, a gente fica muito sem competitividade. A gente vai estar trabalhando com 4 metros quadrados a mais em uma cidade, aí, poxa, você aumenta 30 mil no preço. Então, assim, hoje, no nosso jeito, a gente não consegue padronizar. Então, o que o Gui falou, é mais barato e não tem como. né? Aí um ponto que a gente já tá, a gente tá, mas a gente tenta pelo menos industrializar algumas etapas, né? Hoje toda a parte de instalações hidráulica hoje a gente faz através de um kit, né, que é Smart Pan, mas tem um outro kit agora que eu esqueci o nome também que a gente usa de duas empresas diferentes que fornecem para nós, a Astra e o pessoal da Barbie, né? Que fazem esse tipo de kit. Então a gente tem essas duas empresas que fornecem para nós, que isso é muito legal, né? Que a gente consegue diminuir o número de pessoas no canteiro de obra. É um kit que hoje ele não é mais barato do que fazer um modelo convencional de instalações hidráulicas, mas ele te traz uma performance maior de prazo e de custo no pós-obra e também de qualidade para o teu cliente, né? Que então tu não tem uma laje mais do banheiro que tu precisa furar, então tem uma qualidade acústica melhor, tem aquele negócio do cara puxar a descarga, sabe? E tu ouvir do apartamento de baixo, porque você não tem furo na laje. Tu deixa de ter também o rebaixamento do forro de gesso no banheiro do andar de baixo, porque como tu não fura a laje, não passa cano, então o cano é tudo ali com uma canaleta no próprio apartamento da pessoa. E fora que também quando tu tem um problema que tu precisa fazer uma manutenção, é só tu desencaixar a calhazinha lá, fazer a manutenção, não precisa quebrar nada. Então tu também tem uma performance de custo aí no pós-obra. Então, esse aumento de preço por ser um produto industrializado que tu tem no momento da construção, tu consegue recuperar ele no prazo, tu faz ele mais rápido, e tu consegue recuperar ele também no pós-obra. Então, isso é um ponto que é legal, que a gente tem olhado muito, e a gente já tem feito dos nossos empreendimentos. Quando a gente fala sobre tecnologia de uma maneira geral, eu acho que não tem nada muito tipo fora da casa assim que a gente faz, mas a gente tenta buscar as melhores práticas de uma maneira geral. A gente está terminando agora de implantar o Salesforce, né, como um CRM full service aí para fazer a régua inteira de relacionamento do cliente dentro da nossa empresa. Então, desde o momento que ele chega como um lead, né, até o momento depois de que ele vai fazer a venda, vai ser tratado pelos nossos vendedores aí, parceiros. Depois ele vai fazer também a parte do repasse. Depois ele vai fazer toda a parte durante o período de obra de atendimento da área de relacionamento. A gente vai desligar ele depois no final ali, a entrega de chaves dentro do próprio sistema e o pós-obra também. Então, a gente vai estar 360 dentro do Salesforce. Isso aí a gente tem uma meta de terminar até o final desse ano. Então, estamos na reta final aí para implantar a partir de janeiro na empresa de maneira geral. A gente vem entregando projetos de maneira fracionada, né? Então, já tem alguns departamentos que já estão utilizando e a gente deve terminar aí no final do ano. A gente usa algumas ferramentas também hoje, pô, comunicação interna, a gente usa o Slack, né, que é uma ferramenta que é bem legal, mas eu digo até que a gente usa pouco, né, a gente usa, sei lá, eu costumo dizer que eu sou um pouco exigente, mas eu falo que a gente usa 1%. De fato, a gente está avançando também, é uma coisa, eu estava até conversando
na terça-feira com o El, aí, que é nosso gerente de TI, sobre como a gente consegue evoluir, né, com o Slack, que tem tantas coisas muito legais lá, e ele é integrado com o Salesforce, né, o Slack é um produto da Salesforce. Então, por exemplo, um corretor quer fazer uma aprovação de uma proposta, ele faz através desse chat do Slack uma proposta no Salesforce. Então, é tudo integrado, cara, é fantástico, é muito legal, assim, o que dá para fazer. Então, a gente está engatinhando com isso, nós estamos olhando para isso, e isso atrai também, porra, cara, atrai o ânimo das pessoas que estão trabalhando junto, né? Cara, os caras estão investindo, né? Então, esse é um ponto, aquele negócio da cultura, do ambiente, quando tu consegue trazer boas ferramentas, ferramentas de ponta, tu deixa as pessoas mais animadas, as pessoas ficam com vontade de fazer o negócio acontecer, de usar a ferramenta, e tu tem mais produtividade, né? Quando a gente olha para a área de dados, né, a gente tem duas áreas hoje, né, que englobam esse conjunto tech aí, que é tanto TI como o Well, e a parte de dados também, que é o Diegão que toca. A parte de dados, pô, a gente está aí 2 anos, eu acho que vai completar daqui a pouco, vai completar 2 anos. A gente vem fazendo um trabalho grande, né, com a área de dados, que é consolidar as informações em um lugar só, né? Qual que é o problema de todas as empresas? Se tu perguntar quanto que vendeu numa empresa, para o time de vendas vai falar uma coisa, o time de financeiro vai falar outra coisa, o time de, sei lá, de novos negócios vai falar outra coisa. Tu nunca sabe, a informação ela não é única, né? Então, eu estou dando um exemplo claro aqui de vendas, que eu acho que é bem o intuito das pessoas que estão assistindo a gente aqui, que isso acontece sempre, né? Então, a gente criou essa área de dados, que é uma área independente, né? Ela responde hoje na organização, está respondendo direto para mim, inclusive, né? Junto com a área de TI do Well, as duas áreas respondem direto para mim na organização. Por quê? Porque a gente dá uma importância muito grande para as pessoas entenderem o que é de fato importante, né? Porque todo mundo quer ser proativo. Então, chega vários funcionários, colaboradores novos na Longitude hoje, que trabalhavam em empresas que a responsabilidade sobre os dados era dele mesmo, porque não tinha uma área de dados. Então, cada um começa a guardar os dados de uma maneira. Ah, não, eu guardo Excel, o outro guarda no OneDrive, o outro guarda no Google Docs, aí com o e-mail pessoal, aí fica aquele rolo. Então, cara, a gente fala assim, cara, precisa parar com isso tudo, e a gente precisa criar uma área de dados para poder organizar e colocar tudo isso num pool de negócios, para a gente poder fazer com que todo mundo queira uma informação, busque com eles, e a informação seja única. Então, pô, foi criado um data warehouse, onde tem todas as informações, né? Depois foi criado um data lake, para poder traduzir essas informações de diferentes linguagens, né? Então, tem tanto Excel, Word, PowerPoint, banco de dados, qualquer tipo de banco de dados que a gente tenha, a gente consegue tratar isso e deixar tudo uniforme, né? Com a mesma linguagem, através do nosso data lake. E aí, as pessoas que precisam dessas informações para poder fazer planejamento, conseguir elaborar relatórios, elas acessam essa área de dados, né, para poder, de fato, ter essa informação acertada e de uma maneira automática, muitas vezes. Então, essa área de dados hoje também tem um braço que faz todos os dashboards da galera, para poder justamente ter as informações certas, atualizadas, sem ter aquele descrédito, né? Quantas vezes tu não olhou um relatório e tu olhou para ele e falou assim, mas será que é esse número mesmo aqui? Então, tipo assim, cara, quando tu tem isso, tu perde todo o valor que é a entrega de dados. Quando tu começa a ter informações que não estão validadas no relatório, tu começa a não querer olhar aquele relatório, quer buscar outras alternativas para buscar aquela informação. Então, a gente fez isso para quê? Para criar uma regra de como guardar as informações dentro da empresa e também uma validação e uma entrega de valor nesses relatórios, né? Nessas informações que a área de dados presta para a empresa de uma maneira geral. Então, cara, o objetivo deles lá nessa área de dados é entregar valor, entregar informações com credibilidade, vamos dizer assim, né? A gente acabou de entregar agora um super relatório na área de engenharia, que foi porrada, né? Que é a IEDA, que faz a parte de planejamento, aí, que a gente sai de planejamento da área, elaborou em conjunto com o time de área de dados. Então, isso transforma de novo, né? Nosso segundo valor que eu comentei, que é o tamo junto, né? Então, cara, não é eu que vou fazer melhor que o outro, é o que a gente pode fazer em conjunto para entregar um resultado melhor, entregar um valor melhor para o negócio. Então, enfim, sem me alongar muito, eu acho que a área de dados e tecnologia aí, eu acho que vai ser o grande diferencial para a gente poder ser mais eficiente, ter processos melhores definidos, automatizados, para a gente poder conseguir ter as melhores informações mais rápidas e tomar as melhores decisões. Então, a área de tecnologia e dados hoje, eu acredito que vai nos trazer muita eficiência nos próximos anos para a gente poder conseguir performar melhor, né, com essas informações mais rápidas aí, vamos dizer assim. Muito legal. Legal Daí, mesmo. só para complementar, a última coisa que eu lembrei aqui, e é uma Uhum. coisa que já é normal, tá? Puta, eu não tô falando nenhuma coisa, não tô tirando coisa da cartola.
Mas, pô, a gente colocou uma IA para fazer o pré-atendimento lá, o SDR. Cara, a gente conseguiu fazer a primeira venda faz uns 15 dias. Eu acho que o atendimento começou com ela e ela esquentou o lead, passou para o corretor. Um atendimento que começou num domingo pela manhã. Então, um cliente que entrou num domingo pela manhã, ou seja, no momento que ninguém estaria lá para atender aquele cara, aí a atendeu com a maior educação do mundo, com o maior bom humor no domingo pela manhã, certo? E conseguiu fazer um baita de um atendimento, conseguiu fazer com que em um momento que a gente não teria alguém de prontidão ali para poder atender da nossa área de SDR, ela conseguiu desenvolver o trabalho, entregar o lead para o cliente, para o corretor, e o corretor conseguiu efetuar a venda. Então, cara, isso aí já é tipo é pouca coisa. Quando a gente colocar o Salesforce para rodar, junto com a IA que tem dentro dele, que é o Einstein GPT lá da Salesforce, cara, vai dar uma performance bizarra. Então, a gente está acreditando muito que eficiência e performance vão ser as duas coisas que vão acontecer com toda essa tecnologia que a gente está empregando, né? Não vai ser aquele negócio de ter que demitir pessoas, vai ser que as pessoas que estão hoje trabalhando vão conseguir atender esse crescimento todo que a gente vai colocar, né, na Longitude, que a gente já está colocando, que a gente já está produzindo, né, esse crescimento todo. Essas pessoas vão conseguir produzir mais e com isso nosso time não vai precisar aumentar tanto assim, né, para poder atender todos esses empreendimentos que vêm aí pela frente. Legal, parabéns, parabéns. Mas, viu, partindo aqui para o nosso finalmente aqui, né, da nossa live, a gente tem muita coisa aqui que se fosse se a gente fosse explorar mais aqui, né, Siqueira, a gente ia demorar um pouco mais de tempo, né? Mas vocês estão de parabéns mesmo. Aí o que a gente gosta de estar sempre aqui no Momento Imobiliário, compartilhando também com a nossa audiência, é que todo mundo aí tem um mantra, né? Tem uma frase que o guia durante a sua vida, né? E não só isso, como também às vezes um livro, né? Que ele se baseia, que ele se inspira. Vocês teriam alguma coisa aí para passar para a nossa audiência em relação a um mantra, né? Uma frase, um livro que vocês poderiam estar indicando? Tô dando risada aqui porque livro, né, o Gui sempre fala para eu ler livro, põe livro na minha mesa. Acho que ele já desistiu de mim enquanto a livros. Eu adoro podcast, mas um livro que me marcou muito foi O Sonho Grande do 3G, né, do Jorge Paulo Lema. Enfim, por vários motivos, porque eu adoro também essas histórias reais, né? Tenho visto bastante agora aquele Curioso Mercado, enfim, essas coisas que até no Instagram tá bombando, né? Adoro ver as histórias dos empreendedores, né? Acho muito interessante. Mas eu acho assim, uma coisa que eu queria passar, um mantra, alguma coisa assim, é que quando a gente começou, todo mundo falava mal pra mim do mercado imobiliário. Puta, tá difícil, tá foda, tá apertado, tal, tal, tal. E eu vejo até hoje, o pessoal reclama muito, né? Tá tudo de mão de obra, tal. Cara, tá difícil mesmo, tá tudo complicado, mas quem quer entrar, entra. É um baita de um mercado que a gente só tem a agradecer tudo que fez pra gente. Então, eu queria que as pessoas reclamassem menos, que já estão aqui, e às vezes é por estratégia, né, para outras pessoas não entrarem, mas a gente gosta muito da competitividade, porque a gente precisa ser muito competitivo, então o que eu queria passar é entrem, acho que o mercado imobiliário precisa de gente nova, precisa de gente jovem. A gente conversou um dia com, acho que o Ronaldo Cury, ele falou, pô, vocês são os únicos caras com menos de 50 anos que estão na Brain e tal. Então, assim, cara, a gente precisa de gente nova, a gente precisa de empresa nova, empresa jovem, empresa com vontade. Já tem várias, né? Os únicos não, desculpa, é um dos poucos, né? O Gui representa mais a gente lá. Mas é isso, acho que o mercado imobiliário precisa disso. Precisa de inovação, gente que vai criar, gente que vai conseguir fazer coisa nova, gente para trocar experiência. Acho que é um mercado muito legal e acho que tem que animar as pessoas que querem entrar para entrar e fazer acontecer, que precisa de mais empreendedor, o Brasil precisa de gente animada, com vontade, a gente está com muita vontade, a gente está no começo da nossa jornada, a gente tem muita coisa para fazer pela frente, a gente tem 36, 37 anos, estamos com fome, barriga no balcão, trabalhando todo dia, estamos animados, com vontade. Tomara que dê certo, com muita humildade, tomara que dê certo, mas estamos fazendo de tudo para dar certo, estamos fazendo lição de casa, então esse é o meu conselho aí pro pessoal, se é que eu posso dar algum conselho. Sensacional. O... Isso que o Gonçalo falou, cara, tipo, é muito foda, porque o mercado imobiliário, eu vou dar um exemplo clássico, tá? O porquê que a gente é desse jeito, porque a gente está tentando se posicionar de um jeito um pouco diferente, né? Não tô dizendo que a gente é diferente, tô dizendo que a gente tenta se posicionar desse jeito diferente. Por quê? Cara, o cara que forma engenharia civil hoje, na Poli, sabe o que ele vai fazer?
ele vai trabalhar no mercado financeiro, que é muito mais legal que trabalhar no mercado imobiliário. Então, por quê? O nosso mercado ele não é sexy. O nosso mercado é quadrado, é chato, é burocrático, é de longo prazo. Cara, ele não é nada sexy. Então, como é que a gente faz para o engenheiro civil formar na Poli, não querer ir para o mercado financeiro, não querer ir para uma empresa de tecnologia e querer trabalhar no mercado imobiliário? Então, tipo assim, a gente precisa criar aquele ambiente de desafio, de meritocracia, de desenvolvimento. A gente precisa criar aquele ambiente aqui, né? E é isso que a gente está trazendo, querendo trazer na longitude, né? Para a gente poder atrair esses talentos que estão fora do mercado imobiliário para virem para o mercado imobiliário, para eles contribuírem, para a gente poder melhorar cada vez mais. Né? Então, eu acho que é esse o grande mantra nosso, né? De negócio. Quando fala de livro, pô, o Gonçalo falou o Sonho Grande, cara. O Sonho Grande, para mim, cara, é um livro que ninguém não pode não ter lido, sabe? Cara, esse livro, se eu fosse falar um livro, Sonho Grande. Pô, se eu for falar outros livros aí, pô, tem o Na Raça do Baseball, que é muito legal, tem Muito legal. os livros do Simon Sinek, os livros do Jim Collins. Cara, que o cara que lê o Sonho Grande, ele começa a ler Jim Collins, né? Porque Prefácio. todos os ensinamentos do Sonho Grande ali, que o pessoal do 3G, tanto o Marcel Teles, o Petro Scupira e o Jorge Valverde, que eles falam, muito dali, pô, não. E aí, quando veio, eu tava numa reunião nos Estados Unidos com o Jim Collins, eu encontrei o Abílio Diniz. Daí eu falei, caralho. Daí tava todo mundo na aula do. Tem os livros do Abílio Diniz, que são legais também, que o Abílio Diniz também fala sobre Jim Collins, né, no livro dele. Então, cara, Jim Collins é o cara que é o pai desses caras todos. Então, pô, leia Jim Collins, cara, qualquer um, qualquer livro que ele fez, porque é muito baseado em estudos do que aconteceu e o porquê, e aí ele consegue trazer depois naquele estudo do que aconteceu, ele consegue trazer os reflexos de acordo com aquelas tomadas de decisão que aquela empresa tomou. Ó, esse cara aqui em 1990 estava nesse momento e tomou essa decisão. Aí em 2000, o que aconteceu? Aí ele pega aquelas empresas daquele setor e consegue te dar um panorama. Daí ele fala assim, puta, tu viu o que aconteceu? Então, cara, Jim Collins é muito legal. Então, são algumas dicas que eu dou aí que eu gosto bastante, assim. E, de fato, cara, podcast hoje, cara, que o Gonçalo falou, é porrada. Cara, eu, pelo menos, passo muito dentro do carro. Eu tô toda hora ouvindo podcast, tô toda hora ouvindo, tentando me atualizar, vamos dizer assim, né, para a gente poder conseguir ser mais competitivo daqui para frente, tá? Então, se eu fosse também falar um pensamento, cara, é trabalhar duro, cara. Não tem negócio fácil. Ah, eu vou fazer isso aqui que eu vou ganhar dinheiro rápido. Não existe ganhar dinheiro rápido, não existe fazer negócio fácil. É duro pra cacete, vai ter que ralar pra cacete, cara. É tudo de longo prazo. Não tem esse negócio aí de tu virar um TikToker e conseguir resolver tua vida num mês. Nem o Tigrinho dá pra jogar também, que não vai resolver tua vida. Então, cara, é trabalhar duro, estudar, se atualizar, ter muita empatia, né? Eu acho que tu tem empatia, cara, é uma qualidade, é uma característica muito importante para tu poder estar próximo de cada vez de mais pessoas, né? Eu costumo dizer que sempre são as pessoas que fazem tu crescer, não é tu, porque se tu for um cara sozinho, tu não vai conseguir lugar nenhum. Então, eu acho que a empatia é uma coisa muito importante aí para poder também ter um crescimento profissional. Legal. O Guilherme e Gonçalo, olha, maravilhosa conversa. Gostaria que vocês também, por favor, expressassem aí, seja sugestão, crítica ou direcionamento para nós aqui do Momento Imobiliário, né, Guerra? Tá? Nesse Sim, esforço que a gente tem aqui de trazer a fala do que acontece na realidade do mercado. Ouvir de vocês o que vocês podem nos proporcionar, por favor. Pô, Sérgio, então, só a última coisa aí, completando isso que o Gui falou, né? A gente lançou 980 milhões aí esse ano, vamos lançar, vamos vender perto de 450 milhões de venda líquida. E minha mulher me pergunta, mas quando que a gente vai ficar rico mesmo? Rico, tal? Eu falo, cara, enquanto a gente estiver crescendo, acho que nunca, porque nunca sobra dinheiro, o negócio tem 5 anos de ciclo e é uma batalha desgramada. Estamos há 13 anos que o Gui falou, o negócio ganha dinheiro rápido, a gente fala de milhão, bilhão, mas demora, né? É um ciclo demorado. Então, para todos os empreendedores que estão ouvindo aí, acho que a nossa hora vai chegar eventualmente, mas não tá fácil. Mas, ó, um beijo para minha mulher, Giovana, que se ela ver, ela vai ver que eu lembrei para minhas filhas aí, Maria Antônia e Maria Eduarda, e para o meu pai, Luiz, que é nosso sócio, o Pavan também, se estiverem ouvindo, um beijo para eles aí. Então. O de vocês, eu vou falar o seguinte: eu acho que vocês estão fazendo um super trabalho. Eu gostaria que esse trabalho
fosse mais divulgado. Pode contar com a gente para divulgar, para ajudar aí, para mandar os links para as pessoas. Eu sei que vocês já conhecem todo mundo, mas eventualmente qualquer ponte que seja necessário. Eu acho que precisa muito desse trabalho. Acho que vocês